tarde, ferrenhos, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos iniciar um novo projeto dentro do Damas de Ferro. E esse projeto consiste em o quê? Todos os livros que nós lemos durante o mês, o ano, enfim, dependendo do tempo que nós vamos demorar para ler esse livro, nós vamos gravar um vídeo falando sobre ele, resenhando na realidade, algo assim, algo um pouco mais dinâmico para facilitar e instigar vocês a buscarem o conhecimento também. Hoje nós vamos iniciar com uma obra que nós lemos durante 4 meses. Foi A Nascente, da filósofa Ayn Rand. A Nascente é um romance distópico, digamos assim, onde a história ela está entre 2 personagens principais. Na realidade é só um personagem principal, o outro a gente diz que é principal, mas ele não é principal. Mas vamos deixar assim, enfim. O romance conta a história de Howard Hawks. Howard Hawks é um arquiteto, mas não foi fácil assim para ele ser um arquiteto. Howard Hawks estudava numa instituição juntamente com Peter. Peter conseguiu se formar com louvor. Ele foi o melhor aluno, sempre se dedicou, tudo que a universidade precisava, tudo que a universidade exigia, ele se dispôs a fazer, independentemente do que ele fosse sacrificar. Ao contrário, Rock não. Rock era íntegro, ele iria trabalhar de acordo com seus próprios valores. Isso consistiu no quê? Ele foi expulso da universidade. Uma novidade bem interessante para o brasileiro, né? Enfim, ele foi expulso da universidade e ambos foram para Nova York, depois da formatura de Peter. Nesse período em Nova York, Peter conseguiu um emprego como desenhista em um dos maiores escritórios de arquitetura da cidade, que era o escritório que ele almejava trabalhar. E lá ele seguiu as regras conforme o jogo. Ele não respeitou seus valores, bem pelo contrário, ele se piorou, digamos assim, se é que existe essa palavra, se piorou, enfim. Mas ele piorou como pessoa. E Rock não. Rock manteve a sua busca em conseguir trabalhar de acordo com o que ele acreditava, sem precisar em nenhum momento obedecer às regras dos coletivos que dominavam a sociedade. Nisso ele encontrou Cameron. Cameron era um arquiteto que foi destruído pelos outros arquitetos. Eles conseguiram acabar com a carreira de Cameron. Vocês conseguem entender isso? Eles acabaram com a carreira de Cameron. Cameron virou um alcoólatra. Ele ficou isolado de todo mundo porque eles não aceitavam que ele tinha um pensamento individual, que ele queria trabalhar de acordo com o que ele gostava de criar, o que ele acreditava ser belo, né? Mas enfim. Junto com o Rock, eles conseguiram buscar alguns projetos e conseguiram trabalhar de alguma forma mais tranquila, digamos assim, não tão prejudicial. Tomar um cafezinho porque eu tô no sul e aqui tá bem frio hoje, hein? Vou contar pra vocês. Voltando pra história. Neste meio tempo, Cameron acaba ficando doente e ele vai morar com a irmã numa cidade no interior. E o Rock começa a enfrentar sozinho os desafios que a sociedade coletivista emprega. Esses desafios acabam sendo bem pesados para ele e o escritório que ele tinha conseguido montar, ele acaba tendo que fechar. E ele retorna a trabalhos que ele nunca teve problema. Ele nunca teve problema em escolher algo para trabalhar que fosse fora da arquitetura, desde que aquilo fosse dentro dos valores que ele acreditava ser bons para ele enquanto indivíduo, né? Um indivíduo que fez essas escolhas de maneira racional. Então ele foi trabalhar na pedreira e enquanto Peter estava extremamente satisfeito na sua profissão. Afinal, ele conseguiu muitos louvores graças a indivíduos como Torrey, que era um jornalista e tinha uma coluna e fazia questão de acabar com qualquer indivíduo que tivesse como valores o egoísmo. E foi exatamente isso que ele fez. Ele colocou Peter num pedestal, ele conseguiu muitas premiações, projetos, um destaque extremamente significante, digamos assim, para o Peter dentro do mundo da arquitetura. Por quê? Porque Torrey acreditava que nós temos algo maior para buscar, que nós, enquanto indivíduos, não temos que buscar nada para nós de forma egoísta. Como assim a gente vai ser egoísta? Nós precisamos nos sacrificar por uma justiça social, por um bem maior. Era isso que Peter fazia. Peter abriu mão, prejudicou todas as pessoas do qual estavam no caminho dele, inclusive
que para mim é uma das partes mais fortes do livro, ele acaba auxiliando na morte do sócio do escritório que ele trabalhava. O escritório que ele trabalhava era do Sr. Franklin. O Sr. Franklin tinha um sócio e ele tinha alguns problemas de saúde, um problema no coração, e o Peter conseguiu com que o coração dele não aguentasse. Sendo assim, ele assumiu a sociedade ao lado do Sr. Franklin. Após isso, enquanto acontecia todos esses dilemas, Rock estava trabalhando numa pedreira, também do Sr. Franklin, porque ele não conseguiu mais trabalho nem projetos no ramo da arquitetura. Ele foi trabalhar nessa pedreira e ele conheceu a filha de Franklin, a Dominique, que é a minha personagem favorita, confesso pra vocês. E ele, Dominique, é aquela história, assim, quando você lê o livro de amor e ódio à primeira vista, mas na realidade é amor. Eles acabam tendo um romance no meio da pedreira. É algo bem polêmico, assim, entre os leitores de A Nascente. Então eu considero que você vá ler para tirar suas próprias conclusões e não ser influenciada pelo que eu penso ou qual foi a percepção que eu tive. Eles iniciam um romance e daí Dominique, por todos os problemas que ela tem em construções de valores, ela acaba se juntando à torre para destruir Howard Rock. Disso acontece que Dominique decide que vai casar com Peter. Afinal, ela não está muito feliz com o mundo e para isso ela utiliza da automutilação, então ela mesma se machuca enquanto indivíduo por não aceitar o que o mundo é na realidade, por não aceitar como nós estamos destruindo a nossa sociedade por conta de pensamentos coletivistas, porque nós estamos derretendo o indivíduo de todas as maneiras. E Dominique não aceita. E ela também não está disposta, naquele momento, a compreender a complexidade que está por aquilo, a complexidade que é outras coisas que englobam este eu indivíduo e este massa coletivo. Então, Dominique acaba casando com Peter para se destruir, porque é esse o objetivo que ela busca, né? Ela busca sua destruição neste casamento. E digamos que ela não consegue se destruir, porque ela percebe que aquilo para ela é infeliz, mas o que ela sente, o que está internamente dentro dela, ela não consegue apagar. Ela não consegue esquecer por um segundo. E aquilo que está dentro dela é o amor racional que ela escolheu sentir por Howard Rock. Após isso, ela se separa de Peter e casa com um outro nome bem polêmico da história. Mais um cafezinho. Esse nome é o Gail. Gail é dono do Banner. O que é o Banner? Banner é o jornal onde Torrey e Dominique se uniram para destruir, via suas colunas, Howard Rock. Exatamente isso. Ela casou com o dono do jornal, do qual ela trabalhava e foi demitida, ele demitiu ela, mas enfim, eu não vou contar pra vocês toda essa história, porque senão vocês não vão ler o livro. Ela casa com ele. Só que ela tem uma surpresa, porque na realidade, Gail não era tão ruim quanto ela achava. Ele não era tão ruim. E nesse meio tempo, acontece a maior tragédia da história. Neste meio tempo, uma das personagens, que eu não vou falar o nome pra vocês, e ela comete suicídio porque ela foi influenciada a esquecer. E ela talvez não tinha integridade também para pensar sobre isso, mas enfim, outro assunto polêmico, e eu também não vou falar minha opinião. Vocês leiam um livro e tirem suas próprias conclusões. E ela acaba cometendo suicídio por conta dessa pressão de buscar justiça social, de se sacrificar por outros, ou por um movimento, ou por uma causa, ou por que for. Essa é a parte mais triste do livro, e eu juro pra vocês, eu chorei lendo essa parte. Foi horrivelmente assustador e questionador. Voltando à história, depois disso, Rock continua solteiro, Dominique casado com Gail, Torrey num momento de autorreflexão, mas na realidade nenhuma autorreflexão, porque para ele o sacrifício é o que mais importa. Ficam naquele jogo de vai e vem, vai e vem, vai e vem, e Rock começa a trabalhar e começa a encontrar indivíduos numa sociedade coletivistas que também tem princípios e valores que foram construídos de forma egoísta, sem querer o sacrifício ou a pele de ninguém.
Então, vocês imaginem como termina essa história. Eu não vou contar pra vocês e eu espero que vocês leiam um livro para saber mais e compreender tudo o que Rand nos disponibiliza em quase 900 páginas, mas vale muito a pena a leitura. É um livro instigante que nos mostra muita coisa sobre a sociedade que nós vivemos hoje, que nos faz refletir na realidade sobre coisas que nós vemos dentro da academia, no qual a gente está inserido todos os dias, e que mostra que quanto mais a gente busca o nosso eu, quanto mais a gente busca construir os nossos valores de forma racional, visando o nosso bem-estar, sem nenhuma causa fantasmagórica de bem-estar social ou justiça social, ou enfim, o que for, a gente consegue ter uma vida mais prazerosa. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram também, deixe seu feedback pra gente melhorar. E vai ter mais. Beijão!